Vamos discutir, é isso aí. É isso aí. Vamos juntos então, meu amigo, aqui com as notícias dessa quarta-feira. O ex-chefe da Aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior, confirmou hoje no depoimento ao Supremo Tribunal Federal que o general do Exército, Freire Gomes, comunicou ao ex-presidente Jair Bolsonaro que teria de prendê-lo caso avançasse com planos golpistas. Abre aspas. Confirmo, sim, senhor, Freire Gomes é uma pessoa polida e educada. Não falou com agressividade, ele não faria isso. Mas é isso que ele falou, com muita tranquilidade, calma, mas colocou exatamente isso. Se fizer, vou ter que te prender, disse Batista nesse depoimento que está acontecendo agora. Quanto à postura do então chefe da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, o relato é de que ele não estava alinhado com os outros dois comandantes. Abre aspas. O almirante Garnier não estava na mesma postura que Freire Gomes e eu. Fecha aspas, disse o brigadeiro. E aí, para bom entendedor, né, Reinaldo? Meia palavra basta. Não estava na mesma postura que a gente, ou seja, estava apoiando o golpe, né? E ele foi muito enfático em dois momentos. Ele primeiro confirmou com todas as letras, né, que sim, foi apresentado a eles, aos comandantes, uma proposta que era de golpe de Estado. Né? Não tem a menor dúvida a respeito. A frase dele é muito boa, porque ele diz assim: em uma das reuniões dos comandantes das forças com o então presidente após o segundo turno da eleição, depois do presidente da República, Jair Bolsonaro, aventar a hipótese de atentar contra o regime democrático de direito por meio do... Ah, não, essa aqui é outra frase. Essa aqui é que ele fala do golpe. O que ele diz com todas as letras é que se apresentou uma minuta para um golpe de Estado apresentando propostas que estavam na Constituição. Isto é, institutos da própria Constituição usados com o propósito de golpe de Estado. Isso é muito importante, porque o Freire Gomes, quando depois, ele tentou ali um pouco a quadratura do círculo, né? Não, o presidente falou, eram propostas que estavam na Constituição. O que estava na Constituição? Estado de sítio está na Constituição, Estado de defesa está na Constituição, GLO está na Constituição. Mas não está na Constituição que você vai propor isso quando você perde a eleição. Isso não está. E o Batista Júnior disse, isto era uma proposta de golpe de Estado, sim. Né? Ele viu duas versões da minuta golpista, de golpe de Estado, com instrumentos previstos na Constituição. Mas é possível usar instrumentos previstos na Constituição para dar golpe de Estado? Claro que é. O fato de estar previsto na Constituição não quer dizer que você não possa tentar dar um golpe com eles, porque está previsto na Constituição. Estado de sítio está na Constituição. Quando você perde a eleição? Não. Estado de defesa está na Constituição. Quando você perde a eleição? Não. GLO está na Constituição. Quando você perde a eleição? Não. E tudo isso junto para impedir que o eleito tome posse. Aí é golpe de Estado. O fato de estar na Constituição não quer dizer que você não esteja tentando um golpe de Estado, e o Batista Júnior deixa isso claro. Era isso que estava proposto. E aí, né, ele diz com todas as letras, porque o Freire Gomes também negou, né, que ele tivesse feito uma ameaça de prender Bolsonaro ou aventar hipótese. Ele disse, em uma das reuniões dos comandantes das forças com o então presidente após o segundo turno da eleição, depois do presidente da República, Jair Bolsonaro, aventar a hipótese de atentar contra o regime democrático por meio de institutos previstos na Constituição, isso é fundamental. Atentar contra o Estado de Direito, contra o regime democrático, por meio de institutos previstos na Constituição. Isso aqui é o ex-comandante da Aeronáutica falando. O Estado de Defesa, o Estado de Sítio, o GLO, o então comandante do Exército, o general Freire Gomes, afirmou que, caso ele tentasse tal ato, teria que prender o presidente da República. E aí ele fala, claro, isso foi dito sem agressividade, com muita tranquilidade. Né? Porque o Freire Gomes também disse, não, eu conversava com o presidente com muita tranquilidade. Então, com muita tranquilidade, disse, se o senhor fizer isso, nós vamos ter de prendê-lo. E o Batista Júnior diz uma outra coisa importantíssima. Ele diz, se o comandante do Exército não resiste, que era o Freire Gomes, teria havido golpe de Estado. O alto comando estava dividido, sim.
Mas aí a gente sabe como funcionam essas coisas. Se o comandante do Exército tivesse cedido, teria havido golpe de Estado. Né? E aí nós temos ironias da história, né? Porque o comandante anterior, que antecedeu o Freire Gomes, né? O Paulo Sérgio, este era golpista. Dia 5 de julho, como ministro da Defesa, ele deixou claro que estava mobilizando os militares. E ele está participando de uma reunião, então, para a não realização de eleição. Né? E aí, o Paulo Sérgio era o comandante do Exército. Tivesse ele como comandante do Exército, não tivesse Bolsonaro trocado e guindado Paulo Sérgio a ministra da Defesa, e talvez o golpe de Estado tivesse acontecido. Então, vamos parar com essa história que eu vejo em alguns lugares aí de colunistas supostamente isentos, né? Lembrando sempre que entre golpe de Estado e democracia não existe isenção. Quem é isento entre golpe de Estado e democracia é só um canalha. Puxa, precisa chamar de canalha? Mas entre golpe de Estado e democracia o cara é isento? Então ele é um golpista. Eu não lido bem com golpistas. Desculpem. E nem quero papo. E não acho que se deva querer. Não é? Porque fica esse negócio, o golpe, não foi bem assim, será que... Será não. O comandante, o cara que comandava a aeronáutica, está dizendo, não fosse o comandante do Exército, dizer não, porque o Exército que tem força de intervenção para valer no caso de um golpe. A Marinha pode ajudar, a Aeronáutica pode ajudar, mas quem tem estrutura, homens para isso, tropa para isso, é o Exército. Ele diz, não fosse o comandante do Exército, teria havido. Mas por que o Freire Gomes, ele próprio, tentou dar uma maneirada? Não sei, e acho que essa é uma questão que precisa ser vista. Alguém o pressionou, está pressionando, se estiver, é caso de prisão preventiva. Artigo 312 do Código de Processo Penal. Interferência na instrução criminal. Alguém, porque ele era testemunha. Alguém está bulindo com testemunha? Se tiver, ou a pessoa diretamente... O que eu sei é que, nesse conjunto de coisas, a prisão... Não estou inferindo que foi ele. Só estou dizendo que a prisão preventiva do Braga Neto foi pedida pelo próprio Gonê, para que fosse mantida. Tendo sido quem foi. Ele foi chefe de Estado-Maior. Foi ministro da Defesa. Era considerado uma referência nas Forças Armadas. Não sei se tem outros, algum outro denunciado, algum outro implicado, algum outro réu que interferiu no depoimento do Freire Gomes, que no fim das contas acabou confirmando depois. O Alexandre lembrou a ele, dentro da lei, porque é obrigado a lembrar dentro da lei, né? Olha aqui, o senhor é testemunha. Segundo o artigo 203 do Código de Processo Penal, o senhor tem a obrigação de dizer a verdade. Não pode omitir. A testemunha, ela só pode silenciar em caso de autoincriminação. Isso é uma garantia constitucional. Aliás, interpretada pelo Supremo, porque nem está assim na Constituição. Inciso 63 do artigo 5º, se não me engano. Se dá o direito de o preso não se incriminar. E aí se entende numa interpretação extensiva que se o preso não é obrigado a se incriminar, quem está solto também não. E faz sentido. Né? Então a Constituição garante, não se incrimine, mesmo para a testemunha. Agora, a obrigação de falar a verdade, não poder se omitir, de ter de responder as perguntas são feitas, sim. E aí o Alexandre disse, olha, o senhor mentiu por Freire Gomes, né? Para o Freire Gomes. O senhor mentiu para a Polícia Federal, está mentindo aqui. Não menti em lugar nenhum. O senhor disse tal coisa. Aí ele disse, não, é isso mesmo. Eu disse, e agora, com Batista Júnior, não há a menor dúvida, né, do depoimento dele. Não, isso aconteceu. As minutas foram apresentadas, ele pelo menos viu duas versões, e essa expressão dele, insisto, é muito importante. Aventar a hipótese de atentar contra o regime democrático por meio de institutos previstos na Constituição. Porque isso aqui demole uma tese da defesa,
demole uma tese do Jair Bolsonaro, inclusive na entrevista concedida ao Josias e à Carla no UOL. Ele disse, como é? Golpe da Disney, golpe do Pateta. Do Pateta, em certo sentido, sim, mas não daquele Pateta engraçado. Né? Porque se está na Constituição não pode ser golpe. Claro que pode ser golpe. Né? Aliás, o Josias objetou isso. Reinaldo. Mas por causa da eleição? Né? Será que foi para proteger o comandante da Marinha, né? Porque foi o único que estava ali de mãos dadas com o Bolsonaro, né? E é uma hipótese também que o Freire Gomes tentou tirar o pé para não incriminá-lo fortemente. Eu acho, olha, ele diz assim, mas não tira, né? Porque não acho, não. Sim, pode ter tido alguma solidariedade, mas o que o Freire Gomes fala? Olha, o Almir Garnier, disse que estava com o presidente. Agora, o que significa estar com o presidente, ele não quis interpretar, digamos assim. Ele não precisa, né? Ele não precisa interpretar. O que ficou claro no depoimento dele, o que está claro no inquérito da Polícia Federal, inquérito que, atenção, ninguém põe no inquérito, quando a pessoa depõe no inquérito, aquilo que está lá, o resumo que a polícia faz, a pessoa tem acesso. Foi isso aqui que o senhor disse? Foi isso que eu disse. E ele deixa claro que o Almir Garnier estava com o Bolsonaro nos momentos em que se debatia a intervenção no processo eleitoral. Lembrando que as minutas se cruzam, porque essa também se cruza com aquela do Anderson Torres, é um aspecto do inquérito da PF que as pessoas muitas vezes ignoram, porque num dado momento foi apresentado aos militares, foi apresentada aquela minuta do Anderson Torres, eles leram também, e se perguntam ao Freire Gomes, vocês leram isso aqui? Disse sim. Né? Isso aqui é até mais amplo do que aquilo que aqui tiveram acesso, segundo o consta apresentado por Felipe Martins. Porque ali, se você se lembra, tinha a intervenção, estado de defesa só no TSE, a destituição do TSE e a nomeação de uma comissão de regularidade eleitoral, composta por 17 pessoas, e na cabeça deles com membros do Ministério Público, da CGU, da AGU, etc. Mas 7 dos 17 seriam indicados pelo Ministério da Defesa. Né? Então, é uma maluquice, não resta a menor dúvida, né? E agora vem o Batista Júnior, que tem uma trajetória curiosa, porque você sabe que eu pegava bastante no pé do Batista Júnior, quando, enfim, estava ali, né? Porque o Batista Júnior costumava frequentar o Twitter e ele tinha ali uma simpatia declarada pelo Bolsonaro, mesmo no Twitter. E eu não acho que comandante de força, né, tenha que ficar no Twitter, eu não acho que comandante de força tenha de se manifestar sobre qualquer coisa que diga respeito à política. Né? Pela simples e óbvia razão de que eles têm tanque. Né? Quem tem tanque não fala sobre política. Quem controla armas não fala sobre política. Atém-se à Constituição. E ele era um bolsonarista razoavelmente entusiasmado. Mas, né, quando chegou a hora de eventualmente interferir no processo político, ele disse não. Né? Felizmente. Né? E passou a ser alvo dos ataques daqueles que defendiam o golpe. Né? E, segundo o inquérito da PF, quem, de algum modo, comandava essa linha de ataque aos militares que não aceitaram aderir ao golpe era Braga Neto. Né? Na manutenção do pedido de preventiva do Braga Neto, né, da preventiva do Braga Neto, o Procurador-Geral da República fala sobre a capacidade que ele tem de interferir na investigação, porque, evidentemente, era um militar muito influente. Né? Então, está dado isso, acabou, ponto final. O Batista Júnior recolocou as coisas no seu devido lugar.
né? E ainda bem que assim seja, que assim é. Vamos lá, vamos continuar acompanhando esses